Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vou chegar um pouquinho pra cá. Aí, começando mais um culto no lar nessa quarta-feira. Deixa eu guardar meu livro aqui, eu tava estudando. E eu entrei em cima da hora, né, gente? Oi, que saudade de você, menina. Tudo bom? Bom dia. Um beijo. Opa, até o Chu apareceu aqui. Bom dia, gente. Hoje eu cheguei em cima da hora, né? Tava ali resolvendo problema de menino. Hoje em dia os meninos, né, só ligam pra nós, mãe, faz um pix. Mãe, tô aqui, me dá um pix. Na época existia pix. Oi, bom dia, Arthur, tudo bom? Seja bem-vindo. Na época existia pix, né, na nossa época. Acho que nós não falava nem bom dia pros nossos pais, mas era tão arteiro, né, amigo? Um beijo, gente. Vamos lá começar, que já deu 9? Vamos só cantar uma musiquinha breve pra gente harmonizar. Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. E é com esse pensamento que vamos começar a abertura do nosso culto semanal. Na certeza de que Deus é amor, é equilíbrio, é paz, é respeito, é compaixão, compreensão. Que possamos compreender que a presença de Deus está em cada movimento, em cada palavra, em cada pensamento. Está em nós, está em todos e está em tudo. Que a luz do nosso Mestre Jesus se estenda sobre a nossa jornada, em nossos corações, nos corações daqueles que nos acompanham, para que possamos, Mestre, enfim, compreender quem sois vós, a sua real existência, a sua onipresença em cada molécula. Que possamos melhorar cada vez mais a nossa educação moral, para nos abrir às necessidades reais da alma, do corpo e do espírito. Graças te damos, Mestre, pela oportunidade de união e de estudo, que possamos absorver o máximo de informação possível e agregar no nosso cotidiano, em nossas escolhas, em nossos convívios. Mais uma vez, te damos graças, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Começar pelo Evangelho. Opa, seja bem-vindo. Até você, Emerson. Que bom. Saudade de você. Eu tava lembrando de você esses dias. É meu esposo. A gente tá precisando se ver de novo, né? Contar caos, conhecer sua Kombi. Vai ser legal. Então vamos lá, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos finalizar agora o capítulo 13 e começar o capítulo 14. Nós vamos finalizar. Amém. Que Deus abençoe nosso dia. Nós vamos finalizar a beneficência exclusiva. Item 20. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E os espíritos respondem, na verdade, São Luís, não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo que diz para amar mesmo os inimigos.
se repelisse o infeliz por ter este uma outra fé que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que a ame. Repelindo, faria que ele a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Então, essa leitura, ela é pequenininha, mas diz muita coisa, né? Ela diz e dá um recadinho muito importante, que inclusive é uma realidade que a gente está vivendo hoje. É muito difícil as pessoas que têm pensamentos, que têm ideias, que têm valores diferentes hoje conseguir entrar num consenso ou viver de uma forma harmônica em um pequeno espaço, né? Hoje nós estamos vivendo o momento do império, eu diria, porque eu quero imperiar na vida de todo mundo, na mente de todo mundo, na ideia de todo mundo. As pessoas têm que levar em conta o que eu falo, elas não podem analisar nada, elas não podem pensar, e se em algum momento alguém descobrir que eu tô errada, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não quer meu crescimento, tá torcendo contra mim. Não, cara, peraí. A gente vive num planeta dual. Isso aí a gente estudou ontem, eu achei interessantíssimo, porque eu vejo que as pessoas enxergam, elas diminuem a realidade espiritual para caber na sua realidade. E não é assim. A gente aqui tem que expandir a nossa consciência pequenininha para caber na realidade, para entrar na realidade espiritual. Então a gente precisa ter essa compreensão de que a opinião do outro faz parte do processo que ele está vivendo e ele vai viver. Até chegar no momento em que ele vai começar a me compreender. Mas precisamos aprender a respeitar o próximo, socorrer sem distinção e dar espaço quando a pessoa não quer seu socorro. Porque eu passo muito por isso. A pessoa quer me ajuda, mas eu vou ajudar ela da forma que eu posso ou da forma que os meus valores condizem, ela não quer me ajuda. Por quê? Porque não, só ajuda faz com que eu acredite que eu estou no caminho errado. Mas se eu estivesse no caminho certo, você não tinha pedido ajuda, não? Tinha? Ou então você pede ajuda para outra pessoa, que vai só concordar com o que você fala, já que você quer alguém só para massagear seu ego. Então, vamos aprender a fortalecer o nosso conhecimento mediante ao mundo espiritual, parar de tentar trazer ele para o nosso mundo pequenininho. Na verdade, a gente tem que expandir para caber lá dentro. E vamos começar a compreender as nossas diferenças. Tá? Eu tenho uma opinião, fulano tem outra opinião, Beltrano tem outra opinião e ciclano tem outra opinião, e assim a gente vai. Porque se não houver divergência, o que acontece? A gente para. Não tem evolução, não tem crescimento. E quando você recebe um não, aceita o não. Não tem o porquê não. Não é uma resposta completa. Eu aprendi isso essa semana. O não é uma resposta completa. Como assim, Etienne, é uma resposta completa? Ah, Etienne, eu estou fazendo um evento lá em Nova Zelândia. Eu gostaria muito de contar com a sua presença, porque eu preciso de ajuda nisso. Você vai, né? Não. E pronto. Nossa, por que não? Não tem porquê, eu só não vou. Não preciso justificar. É uma vontade minha, uma escolha minha, não. E pronto. Né? Então, vamos aprender a respeitar o não e ouvir o não. Extremamente necessário. O diferente também precisa de ajuda, precisa de amor, precisa de suporte, beleza? Tá vindo nossa amiga e hoje amanhã começou daquele jeito. Todo mundo, ó, comunicando. Deixa ele passar que a gente vai começar aí o capítulo 14 no livro dos Espíritos. Então, no capítulo 14, nós vamos estudar honrai a vosso pai e a vossa mãe. Nós temos neste conteúdo piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços familiares. O primeiro, vós sabeis os mandamentos são Vixe, espera aí que minhas vistas estão embaralhando aqui. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe.
São Marcos, capítulo 10, versículo 19. São Lucas, capítulo 13, versículo 20. São Mateus, capítulo 19, versículo 19. Isso é o que nós vamos estudar, tá? Neste capítulo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E hoje nós vamos adentrar em uma parte da leitura de piedade filial. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar o pai e a mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a este mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada. Vou ler de novo porque foi uma pergunta, tá? Satisfazem este mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhes apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando aos mais íntimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor para mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhe resta da vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa? Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de seus filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leito quando estava no berço? Contou suas vigílias quando estava doente, seus passos para lhes proporcionar o de que tinha necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados que não são do interesse do que eles recebem, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Deixa eu ir mais um. Ai, pois, daquele que esquece o que deve, aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros, os outros suportarem. Que não há lei mais maravilhosa, né? Oi, seja bem-vindo, Henrique. Você receber aquilo que você doa, você experimentar o que você proporciona ao outro. É maravilhoso isso, né? Por isso que quando eu vou parabenizar, tem pessoas que assustam, mas é assim que você vê o caráter da pessoa, né? E uma vez eu fiz isso, a pessoa entrou em pânico. Talvez porque escondia muito, né? Quando eu vou parabenizar alguém,
Eu gosto de abraçar, eu gosto de desejar muita luz, mas acima de tudo, que Deus te proporcione 10 vezes mais tudo que você proporciona àqueles que te cercam. Este é o meu desejo. Esta é a minha vontade. Porque eu acho que cada um merece receber exatamente aquilo que doa para o mundo, para o universo. Principalmente para os pais. Porque hoje a gente vive uma era em que muitas pessoas, muitos jovens, e eu falo inclusive da minha geração, não amadureceram. São adultos de 40 anos com mentalidade de crianças de 20, 22 anos. E isso não tem ninguém me contando, não. Isso é o que eu vejo hoje. Não só em questão de maturidade, mas também em questão de valores e prioridade. E outra coisa que a gente enxerga muito também é a impaciência com os pais. Nossa Senhora, meu pai tá me ligando. Ai, o que ele quer? Cara, atende. Se fosse seu gatinho da noite passada, você ia ter essa mesma reação? Então, eu acho que a gente está precisando avaliar um pouco mais o nosso passado e os nossos valores, né? Porque eu tenho certeza que se você estivesse doente, quem ia ficar de pé do lado da sua cama não é seus amigos. Inclusive, os primeiros que vão embora são aqueles que batem no seu ombro e falam assim, nossa, nós vamos ficar juntos pro resto da vida. Esses aí você pode esquecer. Amanhã eles não lembram mais de sua existência. Então, vamos valorizar os verdadeiros amigos que nós temos, nossos pais. O pai e a mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe não é santo, não. E quem é que é? Neste planeta dual, quem que é santo? Ninguém é. Mas na hora que você nasceu, quando você adoeceu, a escola que você quis estudar, a lancheira que você queria comprar, a viagem que você queria passear, os coleguinhas que você queria levar na sua casa, fazer uma festa e bancar para todo mundo, as coisas e os desaforos que você já falou e nem sabia que era desaforo que seu pai e sua mãe aguentou caladinho, porque viu que você nem sabia o que estava fazendo. Quantas vezes eles abriram mão do prazer e das vontades deles para estar com vocês? Então, a gente precisa valorizar quem realmente nos valoriza. Beleza? O que foi, Peta? Que você tá chorando aí, Pepetusca? Vamos lá? Pro livro dos Espíritos? Vem cá, Pepeta, vem. Por que você chora, Pepeta? Por que você chora? Você tá triste? Hoje, no livro dos Espíritos, nós vamos começar também o livro 3º, As Leis Morais. Capítulo 1, a lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Nós vamos estudar, né? Neste capítulo. Caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal, divisões da lei natural, caracteres da lei natural. É o que nós vamos abrir no capítulo 1 do livro 3º. Só beber uma água aqui rapidinho, gente. Vamos lá. Pergunta de número 614, iniciando o capítulo 1 do livro 3º, Caracteres da Lei Natural. Que se deve entender por lei natural? Perguntou Allan Kardec para os espíritos, eles responderam. A lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. Gente, o que é a lei de Deus? Ai, meu Deus, a lei de Deus. Ai, a lei, o que são as leis de Deus? Lei de Deus são as leis da natureza, né? As leis da natureza são as leis divinas. Tem como a gente simplesmente falar assim, aqui na minha casa tá chovendo, a partir de amanhã, quem faz chover aqui sou eu. Não, né? Não tem jeito. Então, daí você já vê que é uma lei que tá acima de você. Pergunta de número 615. A lei de Deus é eterna? E os espíritos respondem, ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Pergunta de número 616. Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? E os espíritos respondem, Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade.
Ah, Etienne, por que as leis de Deus são imutáveis? Porque Deus é Deus. Se ele erra, se ele esquece, se ele altera, se ele muda, ele não é Deus. A gente precisa compreender o conceito de Deus. Senão a gente vai ficar sempre que ele tem, nossa, mas isso é muito sobrenatural. Não, isso é Deus. Tá? É diferente, sobrenatural não existe. E outra coisa, já parou para pensar se Deus errasse? Aí ele tá aqui, acordou, vamos trazer Deus para nossa realidade bem piquitucha, né? Que a nossa realidade em comparação a Deus, ela faz de conta que Deus acordou de mau humor. Fala, não, gostei não de ter feito que os pássaros voem. A partir de amanhã os pássaros rastejam. Aí a gente acorda, os pássaros não voam mais, estão tudo rastejando. Então, se Deus mudasse as leis dele, seria mais ou menos desse jeito. Isso sim é que é uma coisa estranha, né? Pergunta de número 617. Que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? E os espíritos respondem: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda a lei da matéria e o homem de bem estuda as da alma e as pratica. É dado ao homem se aprofundar em ambas? Uma outra pergunta na mesma questão. E os espíritos responderam: sim, mas uma só existência não é o suficiente. Que são, com efeito, alguns anos para adquirir tudo o que constituiu o ser perfeito. Se não se considere, mesmo se não a distância que separa o selvagem do homem civilizado, a mais longa existência possível é insuficiente e com maior razão quando ela é breve, como ocorre com a maioria. Entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, e seu estudo está no domínio da ciência. Outras concernem especialmente ao homem em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. São as leis morais. Pergunta de número 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? E os espíritos respondem: a razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que o habitam. E é dessa parte, livro 3, que eu gosto de enfatizar, principalmente para os espíritas que acreditam já saber muita coisa, né? Eu estudo desde não sei quantos, eu já li todas as obras básicas, então eu sei muito, sabe não? Se não tiver o domínio da ciência, você vai ficar sempre vagueando aí, ó, nessas pequenas questões em que só a ciência te responde. Então foi por isso que eu fiz inclusive um post hoje mais cedo antes de entrar. Neste planeta, ninguém nunca vai saber de tudo. Neste planeta, ninguém nunca vai ser santo. Ah, eu sou um santo ascensionado e agora não existe isso. O único ser ascenso, livre de erros, de necessidade de se corrigir, de se melhorar, de elevar seu espírito, que pisou nesse planeta, chama-se Jesus Cristo. Ah, Etienne, Buda. Cara, se você conhece a história do Buda, você não me faz essa pergunta. Porque o Buda, antes de ser o Buda, ele era um príncipe. Então, ele tinha todas as regalias do mundo para ele esbanjar do jeito que ele quisesse, onde ele quisesse, com quem ele quisesse. Foi o senso moral, o equilíbrio dele, que fez com que ele parasse e falasse: opa, peraí, por que eu tenho tudo isso e essa galera aí não tem nada? Por que essa galera que não tem nada, além de não ter nada, ainda é feliz? E eu que tenho tudo isso, eu sou infeliz? E aí ele teve ali o seu momento dele para com ele mesmo, que eu tinha que denominar. Atravessou ali o seu deserto e aí ele se transformou. Mas isso não quer dizer que ele ascensionou aqui, não. Então, aqui neste planetinho, nós temos sempre imperfeições a ser corrigidas. Nossa, Etienne, mas fulano ali ressuscita. Mas se ele nasceu aqui é porque ele precisa corrigir alguma coisa. Nossa, Etienne, fulano ali cura. Mas se ele nasceu aqui é porque ele tem imperfeições, ele precisa curar. Nossa, aquele ali levita, já vi, legal, né? Muito doido. Mas ele também nasceu e precisa corrigir questões éticas e morais do seu espírito.
Então a gente precisa parar de santificar pessoas que conseguem fazer coisas que a maioria não consegue, porque elas são só pessoas comuns, passíveis de erros absurdos. A gente tem um exemplo aí, o João de Deus vivo, cara, cura mesmo, às vezes cura até sem te tocar, isso não é lenda, isso é real, todo mundo viu, de várias as formas, todos os ângulos, mas ele é um ser perfeito. Então o erro não está em encontrar pessoas capazes de fazer isso. O erro está em acreditar que essas pessoas são santas e perfeitas. Não são e nunca serão, enquanto eu estiver pisando neste planeta. E aqui vem falar a mesma coisa. As leis divinas, elas regem de acordo com cada planeta. E é por isso que a gente precisa ter noção de ciência, de quântica, porque senão a gente vai ficar caminhando sempre pro lado da santidade, coisa que não existe. E vai virar o quê? Fanático. E nunca vai conseguir ter o quê? Respostas reais, concretas, que condiz com a ciência, com quem a gente anda de forma paralela e condiz com o ensinamento dos espíritos. Então, eu, Etienne, tenho esse ponto de vista e acredito que a pessoa sensata, que já estudou todas as obras básicas do espiritismo e de qualquer outra religião que te dê essa amplitude de visão do mundo, ela vai sentir essa necessidade. E se ela não sentir, então é porque ela não entendeu sequer as obras básicas. Beleza? Então, não vamos cair no erro de santificar pessoas, santificar seres, santificar coisas. Vamos simplesmente seguir as leis imutáveis de Deus e as leis da natureza, para que a gente possa compreender de fato como funciona o nosso planeta, não só na matéria, mas também fora, que é toda essa orbe universal que nos cerca, né? Enfim, falei muito, né? Hoje eu tô falando muito mesmo. Tô aí com umas mágoas no coração. Quando eu fico magoada, eu falo muito. Mas vai passar. Não é esse livro aqui, não. Agora é hora do nosso tapa na cara semanal. Tô querendo pular as etapas. Tô querendo. Hoje eu não tenho nenhum caramelo aqui do meu lado. Só a Pepeta que passou aqui chora, me engana, né, Pepeta? Qual que eu quero? Quero esse. Ponto. Escolhi. Pepeta chora. Por que, Pepeta, você chora? A mãe tá aqui com você, Pepeta. Vamos lá? Prudência. Bora lá. Leitura de número 49, Sugestões Oportunas de C. Torres Pastorino, da editora Vozes. Prudência. Suprir as necessidades alheias e atender os rogos do próximo não é situar-se no mesmo plano que ele, mas estender mãos caridosas que procuram erguer os que caminham abaixo de nós. Nem sempre conseguimos satisfazer as necessidades dos mendigos de dinheiro, como muito dificilmente conseguiremos satisfazer as exigências dos mendigos de amor. Olha a vida com probidade e sisudez, com calma e descortino, com equilíbrio e bom senso. Se te dispõe milhões, não os teria para dar? Porque se te pedem o coração, serás obrigado a sacrificar o teu futuro só para dá-lo? O amor divino, amplo, universal, é um só na vida, e a este devemos guardar de fidelidade, custe-nos isso lágrimas de sangue. Recupera-te corajosamente, porque ainda é tempo. Guarda, cioso, teu coração de aventuras novas e velhas, para que em tua alma a pureza se manifeste límpida, a fim de amanhã poderes saciar a única alma gêmea que de direito divino aguarda o teu amor total. Recupere-te o mais depressa e com a maior firmeza de que fores capaz. E não te preocupes se lágrimas forem derramadas, porque ninguém sofre senão aquilo que determinado lhe for pela consciência de seus próprios atos. Pensa em teu futuro e resiste a todos os ataques, por mais violentos e ferinos que sejam. Arma teu coração com a segurança da fé e da confiança e segue avante, impávido e
intimorato, porque numa curva próxima da estrada depararás a alma que te aguarda de braços abertos. E que assim seja. Eu acho que isso aqui é um pouco pra mim. Esses tapas na cara adora me atingir, né? Mas eu gosto de me colocar também no meio dos tapas na cara semanais que a gente tem, porque se não for assim, a gente não consegue enxergar as coisas que a gente faz que não são legais, né? Eu tenho um hábito horrível. Aliás, eu acho que esse é um dos meus piores lados, né? Vocês já viram um desenho do Pateta? Quando ele entra atrás do volante do carro? Que ele é uma pessoa, né? Tão pacata, tanto é que o nome dele é Pateta. E aí ele senta atrás do volante e ele se transforma. E ele vira outra pessoa. E aí ele começa a dirigir. Ah, sai da frente, sai das trevas. Apocalíptico. É um zombeteiro mesmo. Então, eu tenho esse mesmo defeito. Tenho demais. Eu tenho uma dificuldade imensa de entender por que as pessoas aqui em Goiânia não conseguem dar seta. Não para no sinal vermelho. Não para na faixa de pedestre. Os pedestres entram na rua e olham pra você e falam, você não é doido? E olha que eu já vi uns caras que ele atropelou. Não para pro outro passar. Tá vendo que o carro não cabe os dois ali. Se o carro que tá parado tá obstruindo, sei lá como é que fala, tô nervosa. Travei. Tá tampando o seu lado da rua, deixa o outro passar, né? Eu tenho, gente, parece que entra dentro de mim um outro ser. E eu tenho uma dificuldade imensa aqui no meu bairro, porque aqui no meu bairro eu não entendo, por ser um bairro de policiais, por que ninguém aqui tem carteira de habilitação, por que ninguém aqui respeita as leis de trânsito, por que ninguém aqui respeita o pedestre, por que os pedestres desafiam sempre ali a sua capacidade mental e emocional, né? Sem falar a sua... perder ali a sua primeira passagem pela polícia. Então eu viro realmente um bicho. Eu fico selvagem, eu não gosto. Se me diz respeito, eu não consigo olhar a qualidade do irmão e falar ele está em processo evolutivo, eu devolvo na mesma moeda. E eu acho que para eu aprender a lidar com isso, a gente passou uma situação complicada nesse final de semana. A gente saiu de casa, meu esposo saiu sozinho e eu fiquei. Saiu de casa para poder comprar, né, as misturas ali, que a gente no dia de domingo gosta de fazer um almoço mais especial. Ele parou no trânsito, olá, seja bem-vindo. Ele parou ali no sinaleiro e simplesmente ele viu pelo retrovisor, veio um carro desgovernado, quase batendo em tudo e todo mundo, não diminuía a velocidade, totalmente desgovernado. Eu acho que foi Deus que fez com que ele chunchasse na traseira do carro do meu esposo, porque se ele não tivesse entrado na traseira do carro do meu esposo, ele tinha entrado dentro da farmácia e ele poderia ter causado óbitos. E eu transcendi no nervo. Por que eu fiz isso? Porque esse é meu ponto fraco, gente. Se eu consigo parar, olhar para um lado, olhar para o outro, deixar passar, esperar o sinal abrir, deixar o pedestre passar, por que vocês não dão conta sequer de dar uma seta? E aí, né, meu esposo me ligou também, com aquele estado emocional daquele modelo, e falou, vem me ajudar. Só que Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele colocou meu irmão naquele lugar, naquele momento. Olha que mágico. Meu irmão foi a primeira pessoa que chegou no lugar. Mágico, pra mim isso foi mágico. A espiritualidade calculou assim perfeitamente. Ainda colocou o carro do meu esposo ali, que era grande, que era pra segurar o carro do cara, que se fosse um carro pequeno, alguém tinha machucado. Mas enfim, o que eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de que quando eu cheguei no lugar com aquele espírito revoltado, abusivo, pra esculachar geral, eu chego lá, o cara tá quase tendo um infarto, porque ele era cardíaco. E aí o que aconteceu? A Etienne teve que baixar a bolinha dela da revolta, né? Porque se ela fosse enfatizar ali o prejuízo da matéria que ela recebesse, o que poderia ter acontecido com a vida daquele senhor? Né? Então a gente precisa aprender a policiar um pouco mais as nossas palavras, as nossas revoltas e as coisas que a gente acha que tem razão. Talvez a gente até tenha, mas para você, na sua razão, para o outro, esse processo ainda vai acontecer. Então eu entendi essa situação dessa forma, né? Primeiro, o meu esposo foi um instrumento, foi colocado ali, até porque, gente, foi muito estranho. Até a hora que ele falou assim, já vou. Eu achei isso, eu falei, mas ele não é de fazer isso, por que ele vai agora? Mas vai por quê? Agora? Tipo assim, ele foi colocado ali, entendeu? Eu tenho certeza, senão tinha acontecido uma tragédia. E outra coisa, nós dois somos lapidados.
para a gente poder compreender que muitas vezes o outro que está dentro do carro, ele está passando por uma situação muito mais complicada que a nossa, né? Então eu tive ali que baixar minha bolinha, baixar meu orgulho, engolir seco aquela raiva que eu fui louca para extravasar. Por quê? Porque a prioridade era a vida do rapaz que estava ali, que pelo nervo, pela situação, pelo susto e por ser cardíaco, ele estava quase tendo um infarto. Então a gente esqueceu ali o processo dos carros. Claro que, graças a Deus, ele também é uma pessoa consciente, as coisas estão caminhando muito bem, mas a gente teve a obrigação de parar, olhar com humildade e falar, peraí, depois a gente vê esse lado imperfeito meu, vamos corrigir a situação. Então eu acho que é assim que a gente tem que estar olhando o mundo. Foi legal? Não. Foi horrível. Mas eu aprendi? Aprendi. Agora eu não vou mais sair por aí falando e acreditando que todo mundo tem que fazer como eu. Mas tenta pelo menos seguir as leis de trânsito. Vai ajudar todo mundo. E você não corre o risco de machucar ninguém. Beleza? E resumindo, quem resolveu tudo foi meu irmão. O anjo que Deus colocou ali. Com a probabilidade, meu esposo sofreu um acidente e o cunhado dele tá ali, né? Então vamos lá? Fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele todos os momentos em que Ele se faz presente em nossas histórias, sejam elas felizes, sejam elas de aprendizado. Gratidão, Mestre, gratidão, que possamos continuar assim, caminhando sob as suas asas, caminhando sob o véu sagrado de Nossa Mãe Maria Santíssima, na certeza de que nossas diferenças são as nossas maiores forças e que, se soubermos nos abraçar mediante a todas elas, teremos um crescimento mútuo e imensurável. Graças te damos mais uma vez por este momento de aprendizado, que possamos aprimorar o nosso convívio, que possamos amenizar os nossos corações, que possamos eliminar as nossas mágoas e revoltas e que possamos, sim, fortalecer a nossa educação moral e espiritual, para que possamos jamais voltar a ter problemas nos nossos corpos, escolhas erradas, atitudes incertas. Graças te damos mais uma vez.